Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Nós estamos estudando sobre a fé, amém? E estamos vendo agora a dúvida como o maior inimigo da fé. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim, Deus aqui está nos advertindo, né? O escritor aos Hebreus está nos advertindo. Ele diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Amém? A incredulidade geralmente vai nos levar a nos afastar de Deus. E a dúvida, ela gera incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é quando você não acredita que aquilo que Deus falou é a verdade. Amém? Quando você dá margem para duvidar da palavra de Deus, da promessa de Deus. E hoje muitas pessoas elas têm incredulidade porque elas não se alimentam da palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz, visto que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé não é algo que nós pedimos a Deus. A fé é algo que nós desenvolvemos em Deus. E como é que nós fazemos isso? Pelo conhecimento da palavra de Deus, por estar ouvindo constantemente a palavra de Deus. E como diz aqui, né, em Hebreus capítulo 3, versículo 2, tendo cuidado para que não haja em nós um coração perverso e incrédulo que venha a nos afastar do Deus vivo. O 13 diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então, todos os dias eu estou estimulando você, através desses vídeos diários, para que você possa desenvolver a sua fé, para que você possa permanecer firme. E nós não podemos deixar a dúvida nos levar à incredulidade. Olha essa experiência dos discípulos de Jesus, lá em Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. É uma leitura longa, mas nós vamos tirar um aprendizado muito bom hoje desse texto. Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? Jesus lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essas palavras de Jesus aqui, quando nós vamos começar a entendê-las, tirando toda a parte religiosa de contexto, mas observando o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ele vai dizer que eles não puderam expulsar o demônio desse menino por causa da incredulidade, né? Por causa da pequenez da vossa fé. Amém? Isso é incredulidade. Quando nós observamos que lá em Mateus capítulo 10, ou seja, 7 capítulos antes, Jesus já tinha dado a ele poder. Jesus já havia comissionado eles. E eles já tinham tido a experiência de expulsar outros demônios. Eles voltaram alegres da missão, né? Aqueles 72 felizes. E Jesus disse, não se alegrem porque os demônios lhe obedecem. Estejam alegres sim, porque os seus nomes estão arrolados nos céus. Se alegrem por causa da salvação que foi proposta e que vocês atenderam a essa salvação. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Porém, aqui, 7 capítulos depois, numa outra experiência,
O pai diz aqui, olha, esse meu filho é lunático e sofre muito, muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Amém? Eles até tentaram, mas que eles não puderam. E por que eles tentaram e não puderam? A gente podia dizer, porque aquilo não foi a vontade de Deus. Deus queria somente usar Jesus, mas Jesus não vai dizer isso. Quando eles vão interrogar a Jesus, quando eles em particular, porque diante das pessoas eles não iam fazer isso, eles estavam envergonhados, mas quando eles estão com Jesus em particular, eles vão dizer, por qual motivo nós não podemos expulsá-lo? E não foi porque aquilo era a vontade de Deus, como muitos dizem, não foi porque Deus só queria usar Jesus. Não, Jesus vai lhe dar uma resposta e vai dizer assim, foi por causa da pequenez da vossa fé. Observando em outro evangelho, vai dizer, porque essa casta de demônio, ela só se expulsa com jejum e oração. Significa o quê? Consagração. Como é que você quer exercer autoridade? Como é que você quer ter uma fé firme, sólida, se você não se consagra? Se você não tem uma vida de busca, se você não tem uma vida consagrada ao Senhor, de oração, de jejum, para Deus poder lhe usar, para Deus poder viver através de você. Às vezes nós queremos usar a fé para o nosso próprio benefício, mas a fé não é somente para isso. A fé é para nós enfrentarmos a vida com os óculos de Deus, com os olhos de Deus, amém? Fazendo a vontade de Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro dá esse testemunho na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Então é muito importante nós entendermos isso, amém? Já havia sido delegado em Mateus capítulo 10, os discípulos, eles já tinham autoridade para expulsar demônios. Porém, nesse exato momento, nós vemos que eles não tinham fé. O poder estava lá, mas a fé para ativar o poder não estava. Por quê? Por causa dos problemas da vida, porque Jesus está no monte orando a noite toda, os discípulos estão lá embaixo resolvendo as coisas do ministério, e quando esse pai chega, com essa casta, ou esse tipo de problema, os discípulos estão ali tão envolvidos que eles pensam que vão expulsar de forma natural, e não é natural. A autoridade que nós temos, ela é espiritual. Então, quando o pai vem e exclama, Jesus vai dizer, geração incrédula e perversa. Porque, infelizmente, irmãos, a incredulidade nos leva a sermos perversos. Quantas vezes a gente não é perverso, Aqui no versículo 12 de Hebreus 3 diz que nenhum de vós tem um coração perverso e incrédulo. É a mesma exclamação aqui de Jesus. Tá vendo? Ele diz aqui, ó geração incrédula e perversa. E aqui em Hebreus 3,12 diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar sendo encorajados a nos aproximar de Deus. Amém? Todos os dias nós estamos sendo encorajados a enfrentar situações como essas que os discípulos enfrentaram aqui. E a incredulidade levou eles a não operar o poder de Deus. Jesus respondeu, é por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, não sei se você já viu uma semente de mostarda, um grãozinho de mostarda, ele é bem pequenininho. Jesus está dizendo, precisa desse tipo de fé. Não é uma fé pequena, porque ele já repreendeu a fé pequena, mas o grão de mostarda, quando ele é plantado na terra, ele dá a maior das hortaliças. A mesma coisa é esse tipo de fé, que quando ela é plantada, ela é desenvolvida, ela é regada, e ela é regada na consagração, no jejum, na oração, na vida com Deus. Amém? Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará. E veja, o que é ainda mais surpreendente, ele diz, nada vos será impossível. O que é que tem sido impossível na tua vida? O que é que tem sido impossível na minha vida? Eu quero dizer, nós podemos vencer pela fé. Amém? Só é nos achegarmos a Deus.
né? Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então, hoje é dia de se achegar a Deus. Hoje é dia de você buscar a Deus. Hoje é dia de você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, se aproximar de Deus com um coração contrito, humilde. A Bíblia diz que um coração contrito e humilde, Deus não rejeita. Amém? Que tal orar agora? Que tal parar tudo que você está fazendo e orar a Deus, consagrando sua vida a Ele? Amém? Quero pedir a você, se você não é inscrito no canal, se inscrever, acionar o sininho de notificações, curtir, comentar, compartilhar. Fazendo isso, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.